Graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui em Gênesis 46. Voltei aqui só para mostrar para vocês. Eu fiquei de mostrar, né, essa parte que a gente leu aqui dos filhos de Jacó, tá? Então ficou assim, os 6 filhos de Lia, Diná, que aparece, né, a única filha retratada, os filhos de Zilpa, serva de Lia, os filhos de Raquel e os filhos de Bila, serva de Raquel. Em alguns lugares vão aparecer algumas informações, né? Que Saul era filho de uma cananeia, e Onã, eles morreram, os filhos de Judá, né? Ficou seu filho mais novo, Selá, e depois ele teve Pérez e Zera, ou Zerá, né? Com a sua nora Tamar, que nós lemos aí. E Pérez teve Esrom e Amuel. Essas são as informações que nós temos, então eu escrevo todas as informações que eu tenho, tá? Dos filhos de Lia aparece apenas que Berias teve Eber e Malquiel, e que Será, ou Sera, né? Era irmã deles. José, Efraim e Manassés, lá em Gênesis 50, que a gente vai ler hoje, vai mostrar que Maquir, né? Manassés teve Maquir e Maquir teve filhos. Não fala a quantidade lá, só falou os filhos de Maquir. E José os adotou. Nós vamos ler lá em Gênesis 50. Os filhos de Benjamim, de Dan e Naphtali. E aí essas são as informações que eu consegui pegar aqui em Gênesis 46, tá? Como eu sempre falo, né? Eu acho que assim fica bem mais difícil da gente entender quem era o quê. Eu sempre faço esse esqueminha aqui, né? Pra ficar mais claro a minha leitura quando eu volto. E todas as vezes que eu escrevo, eu gravo um pouco mais. Então, você precisa aprender aí a descobrir, né? Qual é o jeito que você aprende? Eu aprendo escrevendo, vocês já perceberam, né? Escrevendo, pintando, eu preciso escrever. Então, esse é o meu jeito. Mas descobre aí qual é o seu jeito de aprender para que você possa memorizar, né? As coisas as palavras do Senhor mesmo, né? Nós vamos ler hoje Gênesis 50 e vamos terminar esse capítulo, né? E esse texto de Gênesis, esse livro de Gênesis, amém? Então vamos lá, Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias. Então o processo, né, do embalsamento durava 40 dias. E por que embalsamaram? Porque Jacó pediu para que ele fosse enterrado lá no mesmo campo de Macpela, onde foi enterrado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Lia. Ele não queria ser enterrado no Egito. Então para que o corpo, né, aguentasse esse transporte, essa viagem, né, precisava ser embalsamado. Não era um costume dos hebreus, mas era um costume egípcio, porém ele foi embalsamado para que ele conseguisse fazer essa viagem. Então, 40 dias levou, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Então, pensa só, né, é um homem hebreu, mas os egípcios ficaram de luto 70 dias. Tamanha era a importância de José para aquele lugar, né? Então, o pai de José, que era uma pessoa muito importante, morreu. Então, o Egito ficou em luto, né? Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que me falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar meu pai, depois voltarei. E aí ele manda essa mensagem a Faraó. E Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai como ele fez você jurar. E aqui nós vemos José encontrando favor de Faraó, né? José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da casa e todos os principais da terra do Egito. Olha como esse José era respeitado. Os principais do Egito foram viajar com ele para enterrar o seu pai. Bem como toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros. E o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Esses 7 dias era o tempo que os hebreus ficavam de luto. Então era um costume. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios. Então os cananeus observaram aquele monte de egípcios, né, pranteando ali e ficaram espantados, né? E por isso aquele lugar foi chamado de Abel Mizraim, que fica do outro lado do Jordão. E isso significa o pranto dos egípcios. 12. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efrão, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. José consola seus irmãos. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Então, olha só, quando Jacó morre, os irmãos temem pela sua vida, porque pensam que José estava cuidando deles em amor apenas porque o seu pai estava vivo. E não era isso, né? Ao ouvir essas palavras, José chorou. Olha só, José ficou triste com as palavras que ouviu, porque ele viu que eles estavam com medo, né? Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Então, os irmãos de José têm medo, mas José entende os planos de Deus, né, para a vida dele. E ele pergunta: estou eu no lugar de Deus? Como que eu vou julgar o que vocês fizeram? Deus tinha um plano na vida de José, né, e ele entende esse plano.
E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Aqui não fala o nome deles, tá? Então por isso que eu não anotei lá naquela descendência que eu acabei de mostrar pra vocês. Só fala que é a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Aí aqui foi a informação que eu coloquei lá. Os quais José tomou sobre os seus joelhos. E quando tem essa informação aqui, José tomou sobre os seus joelhos, é que ele o adotou como filho. Assim como Jacó fez com Efraim e Manassés, em Gênesis 48:5, tá? Então, tomar sobre os joelhos era adotar essa criança, né? Ficar com esses filhos. Aqui também não fala quantidade, né? Também os filhos de Maquir, né? Então, não fala quantos são. José disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, considerada uma idade muito boa, né, uma idade de prosperidade. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. O embalsamar aqui é a mesma coisa de Jacó. José pede para os irmãos levarem ele dali. Mas isso não ia acontecer no outro dia, né? Então precisava embalsamar também para que aguentasse todo esse período. E isso só acontece lá em Êxodo 13:19. Acontece muita coisa nesse período, né? Eu anotei aqui só para a gente ter a referência. Mas Moisés que leva os ossos de José. Então muita coisa acontece até que esse corpo, né, de José, na verdade os ossos, né, saiam desse lugar. Então realmente é só embalsamando mesmo, não tinha outra opção. Bom, nós terminamos o primeiro livro, né? O livro de Gênesis. E espero que você tenha aprendido muitas coisas assim como eu, né? Um livro que a gente viu muita coisa de Deus, né? Muitas histórias marcantes, muitos homens de fé. E espero que tenha edificado a sua vida. E bora partir pro próximo em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.